não vai acontecer. O extraordinário acontece quando nós damos atenção para os ensinamentos de Jesus. E eu pergunto, você tem dado atenção quando o Senhor tem falado com você? Se é que Ele fala, né? Porque no barco eu acredito que Ele até está, mas ter a oportunidade para ensinar no barco. Sabe por quê, irmãos? Porque a geração de hoje é o seguinte: o barco é meu, o relacionamento é meu, ninguém dá pitaco, a empresa é minha. Fui eu que construí, fui eu que fiz, fui eu que procurei aquela menina, fui eu que procurei aquele menino. Ei, sou eu que tenho habilidade, estudei para isso. Ei, meu pai me ensinou, é um costume familiar. Eu sou um exímio pescador. Ei, meu lindo, hoje é o grande problema dessa geração. Ele acha ou ela acha que é por ele, para ele, não para o Senhor e nem pelo Senhor. Só que deixa eu te dizer algo. A Bíblia diz que se do alto não for concedido, nada acontece. Até quando a empresa vai ser sua? Só que você fala que Jesus está no barco, mas na hora que Ele ensina. Até quando o casamento vai ser o seu? O casamento não é seu, é para glorificar o nome do Senhor. Até quando esse namoro, esse noivado é seu? Até quando esse emprego é seu? Ei, o barco era de Pedro, mas quando o Senhor pediu ele para afastar, ele disse: Senhor, está à sua disposição. Que dia que você vai disponibilizar aquilo que você disse que é seu, mas é para o Senhor? Que dia? Que dia que você vai entregar o seu barco para o Senhor? Fazer aquilo que Ele quer e não aquilo que você quer. Porque a ordem do Senhor é: Ei Pedro, afaste o barco. Pedro queria afastar o barco? Não, mas o Senhor deu uma ordem: afasta. Sabe o que ele fez? Afastou. E vai agravar mais. Ele não pediu ninguém para afastar, Ele mesmo afastou. Foi o próprio Pedro, o dono do barco, que disse: pode entrar, e o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quiser. A multidão está lá, Jesus está ensinando. Ele para de ensinar e diz: Pedro, agora é com você, Pedro. E eu quero ler aqui algumas coisas que o Senhor falou comigo. Porque as pessoas, mesmo sendo experientes naquilo que faz, mesmo tendo habilidade, não conseguem desfrutar de um grande resultado. Será por quê? Eu sei o porquê. Porque esqueceram e esquecem de levar o mais importante. Enquanto você não levar Jesus, você não vai ter o extraordinário de Deus. Se você quer ter o extraordinário de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é deixar Jesus entrar no barco. E não apenas entrar, dominar e governar o barco. Continuando. O que faltava para Pedro era Jesus no barco. O que está faltando para você é Jesus no seu barco. É Jesus na sua vida. É Jesus na sua empresa, é Jesus na sua casa, é Jesus no seu local de trabalho, é Jesus na sua vida financeira. O que está faltando para você é você levar Jesus para o barco. E por você não levar Jesus para o barco, Jesus está permitindo o fracasso, a derrota, a tristeza, a frustração. Embora você tenha um excelente barco, embora o seu instrumento seja top, mas se Jesus não tiver autoridade para poder usar o instrumento que Ele te deu e o barco que Ele te deu, você vai continuar sendo um mero pescador. Mais nada. Se você quer ter pesca milagrosa, tem que deixar Jesus usufruir de tudo que está no barco. Isso fica chato, mas aqui é necessário. Pergunta para esse irmão assim: Jesus usa tudo que está no seu barco? Dá uma olhada para ele aí. Usa? Ai. Porque se Jesus usar tudo que está no seu barco, milagre vai vir. Milagre vai vir.
milagre vai acontecer. Mas para isso, Jesus tem que estar no barco, ensinar a palavra. E eu, que sou dono do barco, fala, mestre, que eu te ouço. Sabe o que ele está dizendo? Que na hora que ele for falar no barco, você tem que dar a devida atenção a ele. Já prestou atenção que na hora que ele está falando, nossa, é o celular. Nossa, que vontade de ir no banheiro. Hein? Ele começa a querer ensinar. Aí você começa, nossa, eu tenho que ir trabalhar. Meu Deus, ela está me chamando lá fora. Meu Deus, não vai dar tempo de fazer a comida. Por quê? Porque embora você permita ele ensinar, você não quer dar atenção para aquilo que ele está falando. Enquanto você não der atenção para aquilo que ele está te ensinando, que ele está te falando, quando ele ordenar uma palavra para você, você não vai fazer. Pedro só fez o que ele ordenou, por quê? Porque ele ouviu o ensinamento, e ouvindo o ensinamento, ele passou a entender quem era aquele que estava falando com ele. Você só vai compreender e confiar naquele que está falando com você, quando você der atenção para ele. E Pedro deu. Pedro parou. Ei, você precisa parar. Ei, mulher, está lá cozinhando, Jesus está falando, desliga o fogo, ouve o que ele está falando. Ei, homem, está lá lavando o carro, o Espírito Santo está falando, para de lavar o carro e ouça aquilo que ele está falando. Está lá na escola, o Espírito Santo está falando, pare, feche os olhos e dê atenção para aquilo que ele está falando. Ontem eu estudando a palavra, a minha esposa também, ele disse para mim, sabe o que está faltando para as pessoas? É me levarem para dentro do barco. Sabe o que está faltando para as pessoas da igreja? É elas, além de me levarem para o barco, deixar eu manusear o barco e ensinar no barco. Sabe o que ele virou para mim e falou? Eu estou feliz, porque no barco que é a sua casa, vocês sempre me levam. E além de me levar, vocês dão atenção quando eu falo. E além de dar atenção, quando eu dou uma ordem, vocês executam. Irmãos, deixa eu dizer para você, aqui não é gabar não, aqui é mostrar resultado. Tá bom? Aqui não é gabar, é mostrar resultado. Eu vou mostrar para você que quando você dá atenção ao Senhor, quando ele entra para o barco, você dá oportunidade para ensinar, ele ensinar, você ouve aquilo que ele ensinou, o milagre acontece. Olha bem para mim. Financeiramente, eu tenho condições de bancar 3 milhões de reais? Tenho. Eu tenho. Se a igreja não tiver o dinheiro para pagar as prestações do lote, eu tenho condições de bancar 3 milhões de reais? Que é o patrimônio hoje da igreja? Eu tenho? Olha para mim se eu tenho. Mas é algo extraordinário. Para você ser um avalista de uma pessoa de 3 milhões, de um bem de 3 milhões, você tem que ganhar 3 vezes mais o valor. Quanto que eu deveria ganhar? 12 milhões. Tem mês que eu vendo 10 camisas. Camisa é R$ 69,90. A mais cara é igual essa aqui, estou até fazendo a propaganda, viu? Modelo novo, R$ 199. Se eu vender dá 1.900, não é 1.900.000 não. Se eu vender 10, dá 1.990. Eu tenho. Só que quando Jesus entrou no barco, eu ouvi os ensinamentos dele. Eu dei atenção para ele. Eu dou atenção para ele. Quando ele falou comigo, vai lá. É o que ele vai falar para Pedro. Pedro, você ouviu. Você deixou eu entrar no barco. Você me deu atenção. Então Pedro, agora, volta lá. Nas águas mais profundas, leve o barco lá, Pedro. Ei, olha o que Jesus falou, Pedro, leve o barco às águas mais profundas. Eu vou perguntar, Jesus pulou do barco para nadar?
Ele saiu do barco. Sabe qual que é o outro problema? É que quando ele dá uma ordem, você acha que você tem que ir sozinho. Ei, Jesus não sai do barco. Embora ele dê uma ordem, ele está no barco. Embora ele te orientou, te aconselhou, te ensinou, ele não pulou do barco para nadar, não. Ele continuou lá no barco. Você não está entendendo? Jesus continua no barco. Embora ele tenha dado uma ordem para você fazer, ele continua no barco. Por quê? Porque aquilo que vai acontecer vai mostrar para a multidão que aquilo que ele ensinou é verdade. Você não está entendendo o porquê que ele está tratando com você? Ele está tratando com você porque ele vai usar você para mostrar à multidão que aquilo que ele ensinou é verdade. Ei, você não entendeu, meu lindo? Ele está tratando com você porque há uma multidão olhando para ver se aquilo que ele falou é verdade. Se o ensinamento dele é verdade, se ele muda, se ele transforma a tristeza em alegria, ei, se ele transforma uma frustração num grande sucesso. Estão lá esperando. E ele está tratando com? Tem uma multidão lá fora esperando para ver se Jesus é na sua vida. Enquanto isso, ele está tratando com você. Você precisa ser curado. Você precisa ter confiança naquilo que o Senhor tem ensinado. Está ensinando, perdão. E tem ensinado nessa igreja. Pedro ouviu. Aprendeu. E o Senhor disse aqui, ó. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: Pedro, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, olha a frustração. Isso aqui é a frustração, sabe de quem? De quem tem diploma, de quem tem conhecimento, de quem tem habilidade, de quem tem condições, porque o barco não é barato, tem barco, tem uns instrumentos, é frustração. É assim, ó, Pedro dizendo isso aqui, ó: Senhor, eu estudei, Senhor, eu tenho condições para comprar o melhor instrumento, o meu barco é top, mas Jesus vai dizer: enquanto você não me levar, o extraordinário você não tem. Enquanto você não parar para me ouvir, o extraordinário também você não tem. Enquanto você não der atenção para mim, o extraordinário não vem. Pedro está dizendo: pesquei a noite inteira, usei a minha habilidade, usei o meu conhecimento. Por muitas vezes eu pesquei dessa forma, só que o Senhor está mostrando para ele que agora é diferente. Você não entendeu até agora? Sua habilidade não vai trazer o extraordinário de Deus. O seu diploma, viu? Sua faculdade, seu concurso público, se Jesus não tiver no barco, não tem pesca extraordinária. Sabe o que vai ter? Fulano lá ganha 4.000, você vai ganhar a mesma coisa. O ciclano lá ganha 5.000, você vai ganhar a mesma coisa. Seria um funcionário público com um salário estabelecido por resto da vida. Não vai ter mudança nenhuma, nada. Imagine você trabalhando numa empresa onde não tem crescimento nenhum, o salário é só 3.000, do início que você entrou até a sua aposentadoria, não muda nada. Só que tem pessoas que são acomodadas, acha que foi pela habilidade, acha que foi pelo conhecimento, e por isso, não deixa Jesus falar. Jesus até está no barco, mas ele não pode falar. Ou melhor, ele fala, mas eu não dou ouvido. Ele fala, mas na hora que ele fala eu saio. E outros dão atenção para ele, mas eu mesmo não. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, todas as vezes que você saiu para pescar, você não me levou. E essas vezes que você saiu para pescar, Pedro, você pescou. Mas o que eu tenho preparado para você agora, você nunca pescou. Não entenderam, pastor Tiago? O que eu tenho preparado para você agora, Pedro, você nunca pescou. Se você, na sua vida financeira, quer ter o extraordinário de Deus, você precisa seguir esse processo.
Vou ler. Olha o que diz. Mestre, esforcemo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu? Ué. Sabe o que Pedro está dizendo? Depois que eu ouvi os teus ensinamentos, dei atenção para o Senhor, eu entendi quem é o Senhor. E a força que tem a sua palavra, a autoridade que tem a tua palavra. Ei, eu enxerguei agora, eu vi agora, eu sei agora quem é que está dentro do meu barco. Eu vou perguntar, ei, você sabe quem é que está dentro do seu barco? Você sabe a autoridade que Jesus tem? Você sabe o que Ele pode fazer, o que Ele não quer fazer, você sabe? Pedro só foi saber quando ele sentou, ouviu, entendeu, e entendendo, quando o Senhor diz: Pedro, afaste mais o barco para as águas mais profundas e lança a rede à direita do barco. Porque quando você lançar a rede à direita do barco, Pedro, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que eu já havia feito há muito tempo, dado ordem aos peixes para ir para o lugar aonde você vai lançar as redes. Você não entendeu? Já estava tudo preparado. O que não estava preparado era Pedro. Vou repetir isso, eu nem falei de manhã, estou falando agora. Já estava tudo preparado, porém Pedro não estava. Vou repetir. Já estava tudo preparado. Então vou trazer para o presente. Já está tudo preparado. Quem não está preparado somos nós. Mas se nós dermos atenção ao ensinamento que está sendo dado hoje, aquele que não era preparado vai estar preparado. E se estamos preparados por ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática aquilo que o Senhor disse para Pedro, também acontece com nós. O que acontece? Milagre. O extraordinário. A Bíblia diz que Pedro vai dizer: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ele lança a rede. E a Bíblia diz que ele pegou peixes que ele jamais havia pego em quantidade. Agora ouça. O barco está cheio de peixes. Jesus está no barco. Jesus usou o barco. Jesus usou a rede, dando ordem. Jesus ensinou no barco. Pedro foi transformado no barco. O barco agora está cheio de peixe. A multidão está sabendo e vendo que há muitos peixes, porque ele vai ter que chamar as pessoas para ajudá-lo. A Bíblia diz, ouça isso, que depois do extraordinário, aí vai doer, hein? O Senhor vai dizer: Pedro, segue-me. Você sabia que tem pessoas que após Jesus fazer o extraordinário, Jesus a chama para a obra, e sabe o que ela faz? Fica com o extraordinário e deixa Jesus embora. A maioria das pessoas hoje, que tem o extraordinário de Deus, não segue mais Jesus. A maioria hoje, até aqueles que vão receber o extraordinário de Deus, quando o Senhor disser assim: segue-me, larga todos os peixes, tudo que eu fiz de extraordinário, para você me seguir. Sabe por quê, Pedro? Porque o que eu tenho para fazer na sua vida, não é como pescador de peixe, é como pescador de homens, de almas. O extraordinário de Deus não pode te prender quando o Senhor te chamar para você fazer a obra dele. Só que infelizmente nós falamos aleluia, damos glória a Deus, mas na hora que o extraordinário de Deus ocorre na nossa vida, quando Ele nos chama, sabe o que nós fazemos? Usufruímos do extraordinário e deixamos Jesus ir.
Tem alguns pregadores que dizem que Jesus tem prazer de entrar na hora que o barco está cheio. Porque seguir Jesus com o barco vazio é fácil. Quero ver seguir Jesus e negar o barco cheio. O barco estava cheio. Era o extraordinário, era o milagre. Você não entendeu. Embora Jesus faça o milagre na sua vida, Ele está te perguntando assim: o que é mais importante, o milagre ou me seguir? O que é mais importante, a cura ou fazer aquilo que eu te ordenei? O que é mais importante, a libertação ou fazer aquilo que eu te ordenei? Ei, o que é mais importante, a venda extraordinária ou o chamado que o Senhor tem para a sua vida? Porque a Bíblia diz que Pedro deixou tudo. Tudo. Aquele homem que estava frustrado agora não está mais, está alegre. Aquele homem que estava triste não está mais. Aquele homem que era um fracassado naquele dia, ele agora se tornou um homem de sucesso, irmão. Ninguém fez uma pesca como ele fez. Mas o Senhor vai dizer: Pedro, deixa tudo isso aí e me segue. A Bíblia diz que Pedro larga tudo e segue o Senhor. E o Senhor diz: Pedro, a partir de hoje, você se tornará pescador de homens. Quando nós deixamos Jesus entrar no barco, e Ele falar através do barco, usar os instrumentos do barco, quando nós damos atenção, quando Ele está ensinando, nós aprendemos. Quando Ele dá uma ordem, nós confiamos e fazemos como Ele ordenou. Mas quando Ele também nos chama para deixar o extraordinário, nós também fazemos aquilo que Ele quer. Deixamos o extraordinário para cumprir o chamado que Ele tem para nós. A Bíblia diz que um único dia, numa pregação, uma única pregação, outro milagre aconteceu. Foi extraordinário pegar 120 peixes, não foi? Foi extraordinário, não foi? Mais extraordinário ainda, é um semi-analfabeto ganhar 3.000 almas para o Senhor só num dia de pregação. Mas, para ganhar 3.000 almas, pregando a palavra, quando o Senhor chamar, tem que deixar o extraordinário. Você quer que Deus te usa, mas você não larga o extraordinário. Vou dar exemplo. É a moto que você comprou, é o seu extraordinário. É o carro que você comprou, é o extraordinário. É o emprego que você tem hoje, é o extraordinário. Você não tinha nada, e agora está vendo o extraordinário na sua vida. Quem que você era e quem que você é hoje. Só que você tem mais o extraordinário do que fazer aquilo que Deus ordenou. Ele está dizendo para você, querido: ei, quem fez o extraordinário na sua vida fui eu. A pesca milagrosa, maravilhosa, fui eu. Quem ordenou os peixes para ir lá, fui eu. Não tem nada seu, fui eu, o Senhor, quem fez. Então agora, larga tudo que eu fiz para me seguir, para que eu faça algo novo na sua vida. Quer viver o novo de Deus? Mas pastor, já vivi o extraordinário. Mais extraordinário é um pecador ouvir a palavra, se arrepender e reconhecer o Senhor Jesus como o único Salvador. Porque o próprio Deus vai dizer: vale mais uma alma do que ter o mundo inteiro em suas mãos. Agora eu pergunto, se Ele te falar hoje para largar o extraordinário, você larga? O barco está cheio, hein? Nunca viu tanta variedade de peixe e tamanho de peixe. Só que Ele está dizendo: deixa tudo e me segue. Pedro, deixa tudo e vem após mim. Jesus está na frente, Pedro indo atrás. Pedro, Pedro, vou fazer de você pescador de almas, de homens. Beleza, Pedro? Pedro está indo. Chega um momento que o Pedro dá uma baqueada. Baqueou. Senhor, eu deixei o meu extraordinário
Eu deixei o meu milagre. Eu deixei a minha esposa, deixei minha sogra. Eu deixei todo mundo, Senhor. E o que eu vou ganhar com isso? O Senhor diz: Pedro, nesse presente século, eu darei a você 100 vezes mais. Você não entendeu? Só recebe uma promessa dessa aquele que no dia que o Senhor pediu o barco, emprestou para ele. Extraordinário não acontece não, Laísa? Então por que a gente duvida daquilo que Deus falou para a gente? O milagre não acontece não, Leandro, Juliana? Acontece. Vivemos todo dia um milagre. Só de levantar. Embora a morte para nós também seja lucro. Só nós vemos, Tiago. Embora a morte para nós seja lucro. Porque se eu morrer agora, eu vou morar eternamente com o Senhor. Mas se Ele não quer, todo dia é um milagre. É um milagre aí. Está vindo um bebê. Túlio vai ser pai. Ludmila vai ser mãe. Raíssa está esperando o bebê também. Milagre. Que isso, pastor? Eles só tiveram um relacionamento íntimo. Engravidou, isso é qualquer um. Se do alto não for concedido, nada acontece. Pode ir para Bolívia, para Colômbia, para Itália, para a China, para o Japão, para Caldas Novas, para o Beco do Coité, para a Avenida das Américas, para o Jardim do Lago, para o Feijão Miúdo. Se não tiver o consentimento, Kelly, amo você. Isso é benção. Glória a Deus, ama a Kelly. Se não tiver o consentimento do alto, né, pastor Éder? Éder. Se não tiver, pode morar na rua 2, na rua 11, na rua 15, na rua Uruguai, Paraguai, Argentina, bairro Nova York, Nova Suíça. E pode ser o colchão king, pode ser a cama de mola, sem mola, edredom não sei o que, perfume não sei o que, aromatizante, ir para a praia, comer ostra, se do alto. Pode comer amendoim, pode tomar catuaba, pode fazer o que for, se do alto. Você não entendeu? Vou melhorar. Pode estudar, pode fazer faculdade, pode fazer pós-graduação, pode ter outras funções também. Então vou dizer, pode ser advogado, pode ser juiz, pode ser médico, pode ser árbitro de futebol, pode ser jogador de futebol, se do alto não for concedido, nada acontece. Sabe por quê? Você está falando com uma pessoa que é seu pastor, que terminou o 2º grau na pandemia, no curso online, e ainda respondendo as respostas de forma maravilhosa. E deixa abaixo. O seu pastor, que mal tem um 2º grau e que tem sobre os seus lombos administrar 3 milhões de reais. É perigoso pessoas aqui terem faculdade e não ter essa responsabilidade que eu tenho. Por quê? Porque do alto. Fala com esse irmão, sim, é do alto que é concedido. É do alto. Por isso que vem um milagre. E vai vir. Fala para esse irmão, vai vir. Vai vir um milagre. Sabe por que eu estou falando que vai vir um milagre? Porque nós estamos no barco. Jesus está no barco. Você deu atenção para a palavra hoje no barco. E agora Ele está dizendo, por você dar atenção e saber que eu estou no barco, deu atenção aos meus ensinamentos, pode voltar lá. Porque eu vou fazer o milagre. Está preparado? Está preparado? Está preparado?
Porque pela manhã ele me deu uma visão e eu quero compartilhar com vocês. A visão era que o barco estava à direita, aqui. E de repente, sai uma rede. Mas não é a rede de Pedro. É a rede de ouro de Jesus. Eu só não vi até onde a rede foi, porque só vi o início do lançar. Não sei também quem pegou. Quem a rede pegou. Mas uma coisa eu sei, que foi lançada foi. E se a rede de Jeová... Oh, fala para esse irmão, se prepare, meu lindo. Porque o extraordinário de Deus, o milagre de Deus, vai acontecer na minha vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gleidson, põe essa música aí que eu pedi aí, Carol. Nossa, é uma outra. Essa vocês não ouviram não. Essa é outra. De manhã eu coloquei uma, agora eu estou colocando outra. Ouça, ouça. Quantas vezes perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu. Aumenta um pouquinho. Tudo que Ele me prometeu, cansado e desanimado. Preste atenção. O tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores. Aleluia. Bem maiores que os meus. Pois tu olhas o vento e diz que isso é treinamento. Tu vês o bravo mar e diz que isso é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim. Tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Tem uma outra aí, é Estela Laura, o escritor. Puxa aí para mim, consegue? Nós vamos ouvir e vamos para casa. Quem escreveu a sua história não foi qualquer escritor. Ele não é o tipo de escritor que esquece o acento, nem a pontuação, nem a vírgula. Ele é o escritor perfeito. Quem escreveu a sua história, ele colocou início, ele colocou meio, ele colocou um fim nela. Ele é o escritor perfeito. Perfeito. Nada está dando errado. Está tudo conforme ele escreveu. A gente que não entende, a gente que não compreende, mas a Bíblia diz que ele é perfeito. E se ele é perfeito, a minha história e a sua é perfeita.
ver quem escreveu, quem escreve aí. Achou ou não? Oh, glória a Jesus! Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ama, de forma que não se compadeça com o filho do seu ventre? Mas ainda que essa mãe venha se esquecer dele, eu todavia não me esqueço de ti. Eu me lembro do que eu te disse, eu me lembro da promessa que eu te fiz. O Senhor está dizendo, eu vou cumprir. Está no início? Esse é o início? Tá. Não é não. Aleluia. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente ele poderá falar. O escritor está escrevendo a sua Aleluia, história. é lindo demais. Somente ele vai dizer o dia e a hora. O Tem como colocar o de manhã aí, Carol? escrevendo O de manhã tem como a colocar? sua história. Tá lindo. Somente ele vai dizer. Somente ele. Somente ele. Eu fico maravilhado com Jesus, irmão. Maravilhado. Maravilhado. Quando ele entra no barco de Pedro, ele não faz nenhum questionamento sobre o barco de Pedro. Não entendeu, né? Nenhum. Ele não quis saber da pintura do barco, nem como estava o motor do barco, nem como o leme do barco estava, nem como a madeira, a sua estrutura estava. Ele só pediu, me empresta o teu barco. Ele não está perguntando como você está, ele só está dizendo, deixa eu entrar. Ele não está perguntando qual o seu estado, ele está dizendo, deixa eu entrar. Além de eu entrar, deixa eu ensinar. Porque depois que eu ensinar, eu vou te curar. Ei, lindos, conseguiu não? Eu sou apressado, né? Ele está no barco, irmão. Ah, pastor, meu barco está furado. Ele não está perguntando se está furado, ele quer entrar. Ah, não tem os instrumentos necessários. Ele está dizendo, eu quero entrar. Me empresta o barco.
A Bíblia diz que ele só viu eles lavando as redes. Ele não perguntou se a rede estava furada. Ele só viu que as redes estavam sendo lavadas. Ele também não perguntou se a rede era nova ou velha. Ele só disse: deixa eu entrar no barco. Você está preocupado com pequenas coisas. Enquanto Jesus só está querendo entrar, você está querendo dar para ele o melhor. Não, deixa ele entrar do modo que você está, porque o melhor quem faz é ele, não é você não.